as bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Paz profundas, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos sobre os evangelhos à luz do esoterismo cristão rosacruciano. Hoje nós vamos tratar das bem-aventuranças ou do decálogo da felicidade. No Antigo Testamento havia o decálogo de Moisés, a lei. Com a vinda do Cristo, nós passamos a utilizar como cristãos o decálogo da felicidade ou as bem-aventuranças, que são normas de conduta para o cristão. Macarios, macarismos em grego significa felicidade ou feliz. Então é o decálogo da felicidade, ou seja, não a felicidade mundana, mas a verdadeira felicidade espiritual. E vamos ver em detalhes em cada bem-aventurança o que isso significa para nós, como práticas. Então vamos lá. A primeira bem-aventurança, ele diz assim: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Pobre espiritualmente, vocês já percebem que ele não está falando aqui da pobreza material, mundana. Pobre de espírito é o homem despojado do seu intelecto, das ideias preconcebidas, da mentalidade concreta, materialista. Despojado para o novo ensinamento, para a boa nova, para o evangelho, para as normas cristãs. Isso é uma coisa. Mas significa também o homem humilde, aquele que reconhece que tudo só acontece sobre a égide do eu maior que está dentro de cada homem e de cada mulher. Nós só estamos vivos por causa dele, só realizamos o que realizamos na nossa vida prática porque ele permite. Então a força e o poder é dele, não é do meu ego pequeno, do meu eu menor. É dele, do eu maior. Isso é ser pobre em espírito, é ser humilde, coisa que é difícil para muitos de nós. Porque estudamos, porque lemos o intelecto, fica maravilhado com a sabedoria, como se ele resolvesse alguma coisa. Se tivesse resolvido, o problema do mundo já estava resolvido, e não é isso que a gente vê. Olha o que a gente está vendo hoje em dia aí. O mundo está uma balbúrdia, está uma confusão. Se o intelecto resolvesse alguma coisa, a gente não estaria passando nem a metade do que está se passando hoje em dia. Temos que ser pobres em espírito, despojados. Precisamos nos fazer crianças, como dizia o Cristo. Se não vos fizerdes como crianças, não entrareis nos reinos dos céus. Mas o reino do céu, como ele diz aqui, é dos pobres em espírito.
dos despojados do intelectualismo. Nicodemos não entendeu e perguntou a Cristo: eu vou ter que voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Tolo, Nicodemos. Não, é ser humilde, estar aberto aos ensinos novos, à boa nova, que é o Evangelho, que são as normas de condutas da vida do cristão. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Obviamente que aqui não é o choro comum humano, mas podemos fazer uma paráfrase, né, entre eles. Por que choramos? Por que nós choramos na vida? Quando estamos tristes, ou quando estamos alegres, eu estou chorando de felicidade, ou eu estou chorando por tristeza. Ou seja, o choro vem ou advém de uma comoção emocional. Algo nos movimenta lá dentro emocionalmente e temos a chamada hemorragia branca, ou choro. Então ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem é esse consolador que o Cristo fala? É Ele. É o meu eu mesmo maior, é o Cristo em mim, que vai nos consolar. Bem-aventurados os que choram, não é os que choram por causa de qualquer comoção emocional, mas pela emoção que advém de ter um contato com essa realidade maior dentro de nós, do nosso eu maior, do Cristo em nós. Todos aqueles que experimentaram isso, que experimentaram esse contato com o seu eu maior, prantearam, ou vieram a choro. E ele vem e consola. Essa força, essa energia que emana dele, nos consola. A chamada água da vida que nós vamos verter. É a força criadora do homem, é a consoladora. Porque ela é que possibilita esse contato com ele lá dentro. Não é força sexual, é criadora. Ela só é sexual quando entra nos órgãos sexuais. Ela é criadora porque sobe para a cabeça, sustenta o nosso laringe, sustenta o nosso cérebro físico e faz com que a gente crie ideias novas. E o Evangelho é um mapa para que se crie ideias superiores. É isso que representa o Consolador. Precisamos dessa energia. Esse é o verdadeiro consolo. Por isso que há uma boda que tem que ser realizada internamente, um casamento. Na noite, né, quando se casa, na vida material, só se diz que se consumou o casamento na noite de núpcias, quando houve um entrelaçamento físico entre o homem e a mulher. Há de haver um entrelaçamento psíquico espiritual entre a consciência do homem e seu eu superior lá dentro, através dessa energia. Aí seremos consolados. A terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é o manso? Aquele que edificou a mansidão dentro de si. Manso. Que as emoções não revolvem, que a espuma da emoção não sobe mais assim, descontroladamente. Ele é manso. Ele não é bobo. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Ele não é tolo. Mas é manso. Por quê? Alcançou aquele mesmo estado que São Paulo, apóstolo, alcançou quando ele dizia: nenhuma dessas coisas me perturbam. Que coisas? Qualquer uma, nenhuma. Eu não me identifico mais com o que está fora de mim. Eu sei que isso não tem realidade maior. Edifiquei a mansidão dentro de mim. Sou manso. Manso como o cordeiro. O cordeiro é o símbolo de Cristo. Então a mansidão é uma capacidade do meu Cristo interno. Quando eu tocá-lo, a mansidão vai se estabelecer na minha alma. Sem dúvida alguma. A calma. Vou amansar a bicharada dentro de mim. Os elementos negativos que assolam a consciência humana vão ser amansados.
Não é assim que se faz? Amansa o animal, doma o animal. Vamos domar um animal chamado corpo de desejos, o corpo astral, o corpo emocional. É um manso. A quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e sede de justiça no mundo de hoje parece até uma piada, né? Uma incongruência. Quem tem fome de justiça hoje em dia? A justiça é só para mim, para o outro não importa. Se ele estiver sendo injustiçado, eu não estou nem aí. São Paulo é claro na carta aos Coríntios: o amor não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós folgamos com a injustiça? Se eu vejo que o outro está sendo injustiçado, eu vou em defesa dele? Ou fico caladinho? Principalmente se eu for favorecido com aquela injustiça. Eu não estou inventando nada, é assim que o mundo funciona. Os senhores e as senhoras sabem muito bem disso. Infelizmente, o mundo funciona dessa maneira. Temos que aprender a ter fome e sede de justiça. Defender a justiça para o outro também, não só para mim. Ele disse que se você tiver fome e sede de justiça, será farto, porque vai ter força suficiente para lutar. Mas essa justiça está onde? Dentro também. Eu tenho que edificar o pensamento do justo em mim. Quais são as qualidades, as características de um justo? É aquele que faz o que é correto, aquele que não pensa só em si, aquele que vê o direito do outro também, que é ético e, portanto, age de forma moral. Não é a moral religiosa, nem a ética religiosa. Em filosofia, a gente diz que a ética funciona na base de 3 verbos: querer, poder e dever. Dever não está mais na sociedade atual. Não. Querer e poder, sim. Eu quero e eu posso e eu faço. Eu sou um rolo compressor. Passo em cima de tudo e de todos para conseguir o que eu quero. Não é isso? Não é isso que a gente está vendo? Mas não, eu tenho que pensar, eu quero algo e eu posso, mas eu devo. Ou seja, querer e esse poder vai afetar alguém? Se vai fazer mal a alguém, mesmo que faça bem para mim, eu não devo fazê-lo. Isso é ético. E se eu agir dessa forma, eu estarei agindo de forma moral. Isso sumiu da sociedade atual, mas tem que estar na vida do verdadeiro cristão. Isso é justiça. A quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que capacidade extraordinária, chama-se misericórdia, que a maioria de nós não tem. Hoje se fala muito em empatia, temos que ser empáticos, não sei o que. Falácia, mentira. O senhor sabe quando é que nós vamos ser empáticos verdadeiramente a alguém? Nunca. E o senhor sabe por quê? Eu posso explicar para os senhores porque é fácil. Porque ser empático é se colocar no lugar do outro. Nós não vamos conseguir fazer isso de forma cabal, de forma correta, integral. Não vamos. Por quê? Eu não sou o outro, eu não tenho a vida do outro, eu não fiz as escolhas do outro. Como é que eu vou me colocar no lugar do outro? Eu não sei o que é aquilo. Eu não vivo aquela experiência. Eu não posso ser empático. Eu posso me sentir simpático com aquela situação e ter misericórdia por ele, que é uma capacidade maior. Eu não preciso nem gostar dele. Eu falo sempre isso aqui para os senhores. Gostar vem de gosto. Tudo que os senhores põem na boca, os senhores gostam? Não, a gente põe às vezes coisa na boca para provar e não gostamos. O ser humano, nessa inter-relação, muitas das vezes é indigesto um para o outro. As relações humanas são indigestas. Não gostamos de todo mundo, mas eu tenho a obrigação de amá-los. Dever cristão.
Mas o que é que eu tenho que amar? A máquina psicológica do outro? A mentalidade mundana que o outro se expressa ali? Não. Se o cara vem e comete um ato, como é que eu vou amar um assassino, um ladrão? É muito simples. Entendendo que ele tem uma realidade. Gostar dele, eu não vou gostar. Eu não posso gostar da atitude dele. Mas eu posso amá-lo. Aí vem o Evangelho e dá a máxima pra gente. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Enquanto eu não aprender a amar o meu Cristo lá dentro, meu eu maior, meu eu superior, eu não vou aprender a amar nada nem a ninguém. Eu não vou reconhecer esse mesmo eu no outro. Quando eu amo em mim, quando eu reconheço essa realidade maior dentro de mim, eu vou perceber que o outro, independente da ação dele, tem essa realidade dentro dele também. E é a essa realidade que eu tenho que amar. Isso chama-se misericórdia. Porque faça o que ele fizer, tenha a aparência que ele tiver, eu vou amá-lo. Porque eu sei que ali dentro tem algo superior. Não importa a aparência e a atitude dele. Volto a dizer, não tem que gostar e nem tem que concordar com os erros do outro de jeito nenhum. Ser misericordioso não é isso. Ter misericórdia não é ter pena também. É entender que cada um colhe aquilo que semeia. Mas eu vou ter esse amor pelo outro que eu sei que ali dentro tem uma alma. Algo superior que precisa ser amado e que precisa ser venerado e respeitado. Não importa a atitude externa. Esse é o treino do cristão. A sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus face a face. É óbvio que ele não está falando aqui só da limpeza do coração. Tira o ódio do coração, a raiva, e vai ver a Deus face a face, vai ver a Deus, não. Está falando de algo muito sutil. Eu já falei para os senhores aqui que no ventrículo esquerdo do coração nós temos um diminuto átomo, que os gregos chamavam de átomo nous. É um átomo etérico, ele não é físico. Esse átomo precisa ser dinamizado. Ele é o assento do Espírito Crístico no homem, da consciência crística do homem e na mulher. É ali que se assenta o Cristo. E precisamos limpar ele, é como se fosse um espelho que está sujo e que não reflete. Os senhores já repararam que os senhores não podem olhar para o sol diretamente. A gente ficaria cego. Mas a gente olha para a lua, que reflete a luz do sol. Esse diminuto átomo é a lua, que reflete a força do nosso Cristo interno, do nosso eu superior. Para ele eu posso olhar. E se ele estiver limpo, ele pode se refletir nesse pequeno átomo, através de uma capacidade que nós vamos desenvolver, chamada intuição. E seremos guiados de dentro. Cristo falou, e eu vos enviarei o Paráclito, e vós serás ensinado de dentro. O Paráclito é o Consolador verdadeiro. Mas esse Consolador, o Paráclito, só pode ensinar através desse átomo. E ele precisa estar limpo, é um espelho que precisa limpar. Banhado num mar de éter refletor, como nós chamamos, com as memórias de tudo que a gente observa e vê, consciente ou inconscientemente. Precisamos limpá-lo. E eu vou dizer para os senhores, mais na frente, na parte prática, como é que nós vamos fazer isso. Para abrir caminho para o nosso eu superior. Sim, senhores. Temos que abrir esse caminho. Para que esse Espírito Crístico possa se refletir na nossa vida. E sermos reais discípulos de Cristo. Não apenas na palavra, mas na prática. A sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É claro. Só o homem que é o pacificador é o filho de Deus. Mas o pacificador não é aquele que sai falando, calma, não briga. Não. É o pacificador, aquele que pacifica tudo dentro de si. É o resultado do manso, que ele fala lá em cima. É o que edificou a paz dentro de si, primeiramente. A paz edificada dentro de si se expressa ou se projeta e se materializa fora dele.
criar paz. Você já reparou que o homem não tem paz? A maioria das pessoas não tem paz. Não consegue nem dormir porque não tem paz. Vivem atordoados, a mente não para. A mente da maioria das pessoas já não para mesmo, né? Como diz o Hindu, a mente do homem é um macaco, fica pulando por outro lado. E não há como você controlar nada se não controlar a sua mente. Claro. Controle mental. Então o pacificador é aquele que estabeleceu a paz dentro de si e, consequentemente, fora de si. Vocês já viram que hoje o que está acontecendo, no geral, na sociedade? As pessoas vivem em guerra dentro de si e fora de si. É guerra na família, conflitos. Pai, mãe, filho, filha, avó, avó, papagaio, tudo. Tudo. Nos perdoem a brincadeira, mas é isso mesmo. Aí se sentam na frente da televisão e ficam horrorizados com a guerra lá do outro lado do mundo. Só que ele não sabe que ele está ajudando a alimentar com a sua energia psíquica e emocional aquela guerra que está lá do outro lado do mundo. Nós somos solidários magneticamente, tanto no bem quanto no mal. Nós somos como se fossem magnetos, ímãs. Só que lá no mundo astral, ou no mundo de desejo, emocional, semelhante atrai semelhante. Se eu viro ou gero uma guerra dentro de mim e fora de mim na minha vida, essa guerra particular alimenta a guerra do outro lado do mundo. Porque dentro não há espaço nem tempo. Não há. Então, vamos ser pacificadores de nós mesmos. Pacificar a nossa mente e a nossa emoção. A oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sim. Se os senhores começarem a lutar pelo que é justo, a brigarem, a defender o que é justo, as pessoas vão ser perseguidos. Mas não é perseguição externa aqui que ele está falando de ninguém nos perseguir. Mas é o nosso eu menor, o nosso ego vai nos perseguir. Porque ele é interesseiro e egoísta. Ele quer a justiça só para si. Porque quando nós começamos a ser justos, ou seja, éticos, como a gente tinha falado antes, nós não vamos mais viver no querer e poder. O dever vai estar acima de tudo. Então eu não vou satisfazer só o meu interesse. Mas se o meu interesse sobrepujar o do outro, maltratar o outro ou prejudicar o outro, eu não vou fazê-lo. E o ego não vai gostar, o eu menor não gosta disso. E ele vai nos perseguir. Parece loucura, né? Mas não é, não, senhores. Vai começar aquela coisa lá dentro, cutucando. O senhor já lembra aquela coisa do desenho animado? Que tem, o camarada tem no ombro dele um anjinho e um diabo do outro lado? Pois é, esse diabinho vai começar a cutucar a gente. Ah, é de ser bobo, rapaz. Ninguém está vendo. Você vai se prejudicar se fizer isso. Fica quieto, deixa. Você vai ganhar com isso, papapá. Não é assim? É assim que a nossa natureza personal age. Então vamos ser perseguidos pela dualidade, o anjinho e o diabinho. Aqui nesse mundo é assim. Temos que aprender a ver isso, hein? A enxergar. Se a gente não enxergar, não tem como mudar isso. A nona bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É óbvio que por causa do Cristo, por causa dessa ideia cristã, os senhores vão ser perseguidos de qualquer maneira. Não é a perseguição mundana,
Mas aquela coisa, vamos desagradar a mamãe, a papai, a vovó, a vovó, a marido, a mulher, filho, filha, claro. Porque eles estão agindo dentro dessa mentalidade mundana como todo mundo age. E se nós vamos contra, eles vão se levantar. Mas não se impressionem, nem tentem catequizar a ninguém. Não façam isso. Vocês vão arrumar um problemão. Façam, sejam. Cristo dizia: as obras têm de vir antes das palavras para que estas a testifiquem. O que testifica a palavra é a obra. Falar daquilo que não se faz é mentir. Temos que viver essas coisas. Essas questões, essas normas, temos que ser vividas. Temos que colocar em prática as 24 horas do nosso dia. Falar daquilo que a gente não experimentou é mentir. Tentar convencer o outro disso, pior ainda, porque o outro vê as nossas atitudes. E são as atitudes que valem, não são as palavras. A palavra que não é testificada pela obra é oca, é vazia, é vã. Precisamos experimentar praticamente todas essas questões, colocar em prática. E eles dizem: não se perturbem, porque os profetas que vieram antes de vós também foram perseguidos. Claro. Lá na frente, em alguns vídeos mais para frente, nós vamos falar sobre a escola dos profetas. E eu vou ensinar os senhores qual era a prática que eles faziam, as práticas nessas escolas, na escola dos profetas, para os senhores se tornarem profetas de si mesmo, não do outro. Deixem o outro em paz, cuidem da vida dos senhores. Não temos que nos meter com a vida de ninguém. Seja o outro quem for, marido, mulher, filho, filha. A lei é pedir e dar-se-vos-á. Não pediu? Fiquem quietos. Trabalhem por si. O exemplo vai valer mais do que qualquer coisa. Sempre. Mais do que qualquer palavra. É o exemplo. E profetas, por quê? Se o senhor perguntar a qualquer pessoa aí fora o que é um profeta, vai dizer: é um velho barbudo lá, antigo, que previa o futuro. Não, tolice. Ser profeta não é prever o futuro. Ser profeta é ser clarividente. É ver claramente as coisas. É desenvolver o discernimento. Através da observação, né? E o discernimento vão compreender uma lei chamada lei de causa e efeito. Não é que o profeta adivinhe o futuro. É aquele que ele sabe que a lei funciona, que quando se coloca uma causa em ação, isso vai gerar um efeito. Ele sabe observar, ele já sabe o efeito que vai gerar aquela causa. Então profetiza. Nós vamos começar a profetizar para nós mesmos. Mas para isso nós vamos precisar da energia do Consolador. Vocês vão entender lá na frente. É essa energia que vão fazer com que a gente aprenda a profetizar. Vamos aprender a colocar causas superiores em ação para ter efeitos superiores. Esse é o verdadeiro profeta. Só que os senhores vão aprender a analisar as coisas. Os senhores vão ver o mundo do jeito que está aí. Os senhores vão ver as causas. Ou vão do efeito também chegar às causas. Também pode. Vocês vão perceber que tudo funciona nessa lei. Claro. Agora vamos conversar praticamente um pouco sobre essas questões e ver o que a gente pode fazer. Né? E nos próximos vídeos nós vamos cada vez mais aprofundando isso. Paz profunda aos meus irmãos. Então agora vamos ver o que nós podemos fazer em termos práticos. Vamos resumir isso tudo aí das bem-aventuranças. Primeiro, a humildade. É a primeira prática que nós temos que ter. Aprender a reconhecer que tudo vem do eu maior lá dentro. Não vem de mim, vem dele. Então ser humilde é reconhecer que o poder é dele e que o intelecto não tem esse poder. Qual a prática que nós podemos fazer em cima disso? Seguir a máxima do esoterismo. A cada 5, 6 minutos de leitura, são 10, 15 de meditação. Para que a gente apreenda e aprenda verdadeiramente
aquela sabedoria que está por trás das letras. E é só a prática que leva a isso. Em seguida, a questão do choro. Temos que entrar em contato com essa realidade interna, que eu disse para os senhores que está lá no coração do homem. Então, todos os dias, a hora que os senhores quiserem, os senhores vão sentar de forma cômoda. Se tiver a natureza a favor, sentem próximos à natureza. Respirem 5 vezes profundamente e vão se concentrar no seu coração, naquele átomo lá no ventrículo esquerdo. Vocês não precisam saber onde é o ventrículo esquerdo. Concentrem-se simplesmente no coração e comecem a conversar com Cristo lá no seu coração, com o seu eu superior. Tire suas dúvidas, fale com ele todos os seus problemas como se fosse seu grande amigo, seu confidente. É uma prática diária que se deve fazer. Com o tempo isso vai se tornar uma realidade e ele vai se revelar. E nós temos que pedir no final da prática: Senhor, revele-se a minha consciência todos os dias. Depois falamos da mansidão. Temos que estabelecer essa mansidão interna, repetindo para nós nas nossas práticas diariamente o mantra que São Paulo ensinou: nenhuma dessas coisas me perturbam. Nenhuma dessas coisas me perturbam. Repitam isso umas 10, 15 vezes. E os senhores vão ver que e se tornem conscientes da situação. Quando acontecer alguma situação, uma circunstância, que os senhores veem que vão perder a paciência, lembre-se da frase e repitam mentalmente até: nenhuma dessas coisas me perturbam. Depois, o trabalho da justiça. Eu expliquei para os senhores que a justiça está abalizada ou sedimentada em cima de 3 verbos: querer, poder e dever. O dever é o nosso verbo principal. Ele tem relação com o primeiro aspecto da Trindade, com o Pai. Eu tenho que me guiar pelo dever. Eu quero e eu posso. Mas se o meu querer e o meu poder vai afetar o outro, vai prejudicar o outro, então eu não devo fazê-lo. Nós temos que colocar isso em prática. A misericórdia é outra capacidade que nós temos que aprender a desenvolver. É ver no outro não a máquina deles. Então, vocês podem fazer um exercício muito simples. Vocês podem ir num shopping center, ou onde vocês estiverem, que vocês possam sentar e comecem a observar as pessoas. Vocês vão ver que a maioria agem como autômatos, são robôs. Vocês vão ver gente fazendo coisas absurdas, mas pensem o seguinte, que ali dentro daquela expressão materialista, rude, dura, existe algo superior, existe uma chama divina, igual ao que habita dentro dos senhores. Olhar o outro não como a personalidade, não como ego, não como eu menor, mas como um eu maior, como uma chispa e uma chama desse Cristo que vive em mim e vive nele também. A limpeza de coração. Essa é uma prática importantíssima. Eu falei para os senhores que nós temos lá esse átomo lá no ventrículo esquerdo do coração. Como é que se limpa esse átomo? Eu falei que é como um espelho que está sujo, precisa de ser limpo. Todos os dias antes de dormir, na hora de dormir, vocês vão deitar na cama de barriga para cima, decúbito dorsal, como se chama. Vocês vão fazer aquele primeiro exercício lá de relaxamento que eu havia ensinado, se concentrando na ponta dos dedos dos pés e subindo até o fio dos cabelos. No meu caso são poucos, porque eu sou careca, não tenho muitos fios de cabelo, mas eu penso na cabeça. E relaxe. Ao final vocês vão começar a passar em revista na sua mente todos os atos que os senhores praticaram, só que de trás para frente, naquele dia, da hora que os senhores deitaram até a hora que os senhores acordaram e levantaram cedo.
de manhã. Mas de que forma os senhores vão analisar isso? Olhando e analisando tudo que os senhores falaram, pensaram e agiram. E os senhores vão analisar se o pensar, o agir e o sentir estavam dentro dos parâmetros espirituais e cristãos. Se não, vamos confessar lá no nosso coração, vamos nos concentrar no coração e vamos pedir ao nosso Cristo, ao nosso eu superior, que nos ajude. Vamos nos dizer arrependidos, mas de forma honesta. Vamos nos arrepender do que fizemos errado. É um ato de contrição, de confissão e contrição. Façamos isso diariamente e teremos, ao final de um certo tempo, o coração limpo. Os senhores vão ver que vai chegar um certo momento que, quando os senhores estiverem fazendo essa prática, vai começar a vir flashes na mente dos senhores de situações de um certo momento na sua vida que você nem lembrava mais. Os senhores vão ter que pegar essa imagem e, a partir dela, fazerem um retrospecto daquele dia e daquela circunstância. E com isso os senhores vão limpar o coração. E isso vai fazer com que o seu eu maior, o seu Cristo, possa se revelar à consciência dos senhores. O pacificador, temos que nos transformar em pacificadores. Temos que dominar essas emoções odiosas. Temos que edificar essa paz interna. Para isso, todos os dias eu vou me sentar, vou num processo de meditativo, relaxar, vou entrar, vou me concentrar no meu coração e depois eu vou subir essa concentração para o alto da cabeça, lá em cima, de um centro especial que nós chamamos de chakra coronário. Aquela bola que os senhores veem lá na cabeça do Buda. Então, é lá que nós vamos nos concentrar. E vamos afirmar para nós mesmos: estou edificando a paz dentro de mim. E os senhores vão evitar durante o dia inteiro se descontrolarem, seja lá pelo que for. Lembrando daquela frase que os senhores já treinaram lá: nenhuma dessas coisas me perturbam. As outras práticas, ou a prática que seria de se tornar um profeta, lá na frente, quando eu for tratar sobre a escola dos profetas e ensinar as práticas que eles faziam, nós vamos falar sobre isso. No momento é só. Ouçam isso nos seus detalhes mínimos, pratiquem, experimentem. Não acreditem só no que eu estou falando. Experimentem. E vocês vão ver que isso tudo é uma grande realidade e que só depende de nós edificarmos esse cristianismo dentro de nós. Porque o Cristo já está lá dentro. Ele vive em nós. E paz profunda aos meus irmãos.
os pecados de